Fala pessoal, belezinha galera? Hoje nós vamos corrigir 10 exercícios de um tópico bem específico. É um tópico específico de um tópico específico. Vou falar hoje sobre a derivada da raiz quadrada. Especificamente raiz quadrada. Se vocês acharem que essa aula valeu a pena, a gente poderia estender e mostrar aqui como é que é a derivada da raiz cúbica. Enfim, da raiz enésima, mas isso seria assunto para uma próxima aula. Hoje eu queria ficar nesse tópico aqui, só para ajudar uma galera aí que eu já acompanho, e eu aproveitei o embalo, teve uma listinha que eu fiz com eles essa semana, resolvi corrigir essa listinha também aqui na internet para vocês. Foram 10 exercícios que eu elaborei assim só para fazer tipo uma alfabetização mesmo. Estavam com muita dificuldade nesse tópico de derivada. Essa foi uma das aulas que eu dei para eles aí. E eu escolhi para deixar essa registrada aí para vocês. Se vocês não conhecem o canal do professor André Martins, o nosso canal Matemática Robusta, seja muito bem-vindo. Já vai deixando aí o seu like, fazendo a inscrição. Se essa aula for útil para você de alguma forma, considere falar desse canal para outros amigos que também gostam de matemática ou que estão apurados aí em matemática. Mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar aqui mostrando, aplicando a regra do tombo. Não vou aplicar a definição formal, tá? Essa aula foi uma aula bem prática. Mostre aplicando a regra do tombo, que a derivada f' da função f, que pega ali ingrediente nos positivos reais e joga também nos positivos reais, definida por f de x igual a raiz quadrada de x. Então mostre que essa derivada é dada por f' de x igual a raiz quadrada de x sobre 2x. Muito bem, pessoal. Antes de começar, eu queria lembrar o seguinte. Vamos lembrar que se nós temos aqui uma raiz enésima de a elevado a m, isso aqui é a mesma coisa que a elevado a m sobre n. É aquela historinha antiga, né? Dá pra gente mostrar isso, tá com certa tranquilidade, mas vou só passar essa informação para vocês. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Vamos marcar isso aqui. Bacaninha. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que aquela função f é a raiz quadrada de x. Mas o que é a raiz quadrada de x? A raiz quadrada de x, não podemos esquecer, aqui nós temos o índice 2, daí raiz quadrada, e aqui o expoente é 1. Então, essa função ela pode ser escrita na forma x elevado a 1 sobre 2. E aí nós vamos aplicar a regra do tombo. Vamos lembrar que na regra do tombo, se você tem uma expressão do tipo ax elevado a n, a derivada desse monômio aqui, como é que a gente faz como é que a gente aplica a regra do tombo, né? O expoente desce multiplicando, então desce o expoente multiplicando, e o que a gente faz? A gente retira uma unidade. Essa regrinha é bem conhecida, para falar a verdade, quando a gente fala em derivada, é que o pessoal mais guarda aqui, né? Então temos aqui que nós chamamos, né? Batizamos já, caiu no gosto da galera, o nome regra do tombo. Tombo porque esse n cai. Fácil de memorizar assim. Então, pessoal, naquela função ali, onde nós temos f de x igual a raiz quadrada de x, que por sua vez é a mesma coisa que x elevado a meio, nós vamos aplicar aqui a regra do tombo. Ou seja, esse meio aqui vai cair multiplicando. Vem aqui, a derivada da função. Vai cair aquele meio. Então, desce o meio, caiu. Pronto. Agora você vai lá e retira uma unidade. Só que, pessoal, meio menos 1, chamem a atenção aqui. Meio menos 1, 1 não é a mesma coisa que 2 sobre 2? Então, ao invés de colocar meio menos 1, eu vou colocar meio menos 2 sobre 2. Até porque 2 dividido por 2 é 1, né, pessoal? Mas a gente coloca no mesmo denominador para fazer a operaçãozinha aqui entre frações de forma tranquila. 1 menos 2 fica menos 1, e aí repete o denominador. Então, meio menos 1 é menos meio. Bacana.
Bom, significa que aquele expoente ali vai ficar negativo. Então nós teremos isso aqui, ó. Nós teremos meio e isso aqui, como nós vimos, deu menos meio. Quando o expoente é negativo, a gente pode inverter a fração. Não se esqueçam que aqui, né, nós temos o denominador que é 1. Nós podemos inverter a fração, vai ficar 1 sobre x elevado a meio. Só que x elevado a meio, vamos lembrar que isso é o quê? A própria raiz quadrada de x. Então, a derivada vai ficar assim. 1 sobre 1 vezes 1, 1. E aqui embaixo, 2 vezes a raiz quadrada de x. Muitos livros já costumam colocar isso aqui, né? Já dão destaque a essa expressão aqui. Só que se você racionalizar, fica um pouquinho mais prático. Se você racionalizar, fica um pouquinho mais prático. E vai ter um link com as outras raízes bem interessante. Fica fácil de você memorizar. Quando a gente for ver como é que é a derivada da raiz cúbica, se esse vídeo acontecer, né? A derivada da raiz cúbica, da raiz quarta, da raiz enésima, vão perceber que se você racionaliza, fica uma expressão mais fácil de guardar. Que é o seguinte, vamos vir aqui. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho, depois eu coloco de novo. Eu vou multiplicar aqui, em cima e embaixo, numerador e denominador, pela raiz quadrada de x. Uma coisinha técnica, o fato de eu ter colocado aqui um asterisco aqui, ter excluído o zero, né? André, mas o zero tem raiz quadrada. Sim, o zero tem raiz quadrada. Não tem problema. Mas quando você vai fazer a raiz quadrada... Opa, deixa eu pegar aqui. Quando você vai fazer aqui a raiz quadrada, a derivada da raiz quadrada, e depois utiliza o zero, aquele número vai lá para o denominador, né? E aí, indo para o denominador, a raiz quadrada passa a não existir. Aliás, a raiz quadrada existe, a divisão que não. A divisão por zero não está definida. Bacana. Então, racionalizando aqui, a gente conclui que a derivada vai ficar o quê, gente? Raiz quadrada de x vezes 1 é raiz quadrada de x. Aqui seria a raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x, seria o módulo de x. Mas o x é positivo. Estamos usando só valores positivos, então não há necessidade do módulo. Vai ficar sobre raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x, vai ser x. E assim a gente marca aqui rapidão. E aí, pessoal, como é uma derivada muito corriqueira e aparece bastante, seria interessante se você já guardasse a regra dessa derivada, até para não ter que ficar repetindo todo esse processo a todo momento. Então, quanto mais agilidade, né, você pegar com esse conteúdo, seria bom. Então, vamos guardar aí, ó, a derivada da raiz quadrada de x, a função que representa as derivadas da função raiz quadrada de x, é a raiz quadrada de x sobre 2x. Então é bem prático, né? A raiz quadrada de x sobre 2x. Beleza. Então, aplicando a regra do tombo, tá aí a demonstração. Vamos correr aqui. Questão número 2. Qual é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função? Galera, então a gente já sabe que a derivada da raiz quadrada de x é a raiz quadrada de x sobre 2x. E para a gente saber qual é o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico, então, dado um gráfico, e a gente quer saber qual é o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico num determinado ponto, vamos supor, x igual a A. Se essa aqui é a função f de x, calma aí. Se isso aqui é a função f de x, para você saber o coeficiente angular da reta tangente, basta você substituir na derivada da função o valor que você quiser. Então você vai na derivada, por exemplo, substitui aqui o a, o x igual a a. Ao fazer isso, você vai encontrar um valor m, onde esse m é exatamente o coeficiente angular daquela reta tangente ali. Dessa reta aqui, vamos chamar de reta R.
Então você vai encontrar o coeficiente angular da reta R. Que nem aqui, ó. Nós temos a derivada. A derivada é isso, né? Agora eu quero saber qual é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto x igual a 1. O que a gente faz? Uma vez que você derivou, você vai substituir o x por 1. E aí teremos aqui a raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. O que nós teremos aqui? 1, 2 vezes 1, 2. 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5. Nosso gabarito é a letra C. A próxima? Vamos lá. Questão de número 3. Qual é o coeficiente angular da reta normal ao gráfico da função f de x no ponto x igual a 4? Meus amiguinhos, vamos lá. Aí você, já entendendo o que está acontecendo, encontrou a função derivada. A derivada da raiz quadrada de x é a raiz quadrada de x dividido por 2x. Bacana. E aí você foi lá na função derivada e substituiu o x por 4. O que aconteceu aqui? Ficou raiz quadrada de 4 sobre 2 vezes 4. Só que a raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 4, 8. Simplificando aqui essa fração por 2, você encontrou aqui 1/4. O que é esse 1/4 que nós encontramos aqui, gente? Isso aqui vamos chamar de MT. Por que MT? Porque esse carinha aqui, ele é o coeficiente angular da reta tangente. Então, MT é o coeficiente angular da reta tangente. Mas, André, a questão está perguntando qual é o coeficiente angular da reta normal. E você encontrou o coeficiente angular da reta tangente. Pessoal, existe um elo entre esses dois. Então, aqui, ó, a mesma história. Nós temos aqui uma função f de x. Bacana. Aí nós temos aqui uma reta tangenciando a função num determinado ponto. Vamos colocar esse ponto aqui num determinado ponto, x igual a, sei lá, x igual a b. Beleza? A derivada diz qual é o coeficiente angular dessa reta. Agora, o que é a reta normal? A reta normal é uma reta perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Então, essa aqui é que é a reta normal. É a reta que é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Bacana, né? E qual é o elo entre eles? Lá da geometria analítica, a gente aprende que quando a gente multiplica o coeficiente angular de duas retas perpendiculares, ou seja, nós temos aqui a reta tangente, e a gente multiplica pelo coeficiente angular da reta normal, isso aqui é sempre igual a menos 1. Vamos marcar isso aqui. Tá bom? O produto dos coeficientes angulares é sempre igual a menos 1. Aí nós temos aqui o coeficiente angular da reta tangente, que é o que a gente encontrou ali, ó, 1/4. E a gente quer saber qual é o coeficiente angular da reta normal. Bom, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Passa esse 4 multiplicando, logo o coeficiente angular da reta normal, 4 vezes menos 1, menos 4. Gabarito letra B. Então, bem tranquilinho, né? Um pouquinho de geometria analítica, relembrando geometria analítica. E vamos lá. Vamos seguir aqui para a nossa questão de número 4.
O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f de x no ponto x igual a A é igual a raiz de 3 sobre 2. Qual é o valor de A? Bom, gente, então mais uma vez, se f de x é igual a raiz quadrada de x, então a derivada da raiz quadrada de x é a raiz quadrada de x dividido por 2x. Bacana. Aí nós vamos agora substituir o x por A. Então, a derivada no ponto A é a raiz quadrada de A sobre 2A. Muito bem. Só que um passarinho me contou que o coeficiente angular da reta tangente, que é justamente o valor que a gente encontra quando substitui na derivada um ponto específico, um passarinho me contou que isso aqui vale raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos igualar, né? Vamos pegar ali. Ah, então quer dizer que a raiz quadrada de A dividido por 2A, isso aqui deu o número raiz de 3 sobre 2? Isso aí, raiz de 3 sobre 2. Gente, vamos elevar aqui ao quadrado dos dois lados. Para eliminar aquela raiz quadrada ali, ó, vamos elevar ao quadrado aqui os dois lados. Não há necessidade de módulo, visto que aquele A ali é positivo, né, galera? Vimos isso na primeira questão, esses valores são sempre positivos. Então aqui nós podemos simplesmente cancelar a raiz, onde nós teremos A. O 2 ao quadrado fica 4, e A ao quadrado é A ao quadrado. Isso aqui é igual a cancela a raiz, fica 3. 2 ao quadrado aqui fica 4. Bacana. Se a gente multiplicar aqui cruzado, ó, 4 ao quadrado vezes 3, aplica a proporção aqui. Se você já tem a mobilidade em simplificar, fique à vontade, tá? Vou procurar ser um pouquinho mais devagar aqui. A ao quadrado, 4 ao quadrado vezes 3 fica 12 A ao quadrado. E 4 vezes A fica 4A. Gente, aquele A é diferente de zero. Como aquele A ali é diferente de zero, nós podemos dividir essa equação toda por A. Só que 12 e 4 são múltiplos de 4. Então, nós podemos dividir aquela equação ali toda por 4A. Repare aqui, ó, 12 dividido por 4 fica 3. E A ao quadrado dividido por A fica A. E aqui, ó, 4A dividido por 4A, todo número dividido por si dá 1. Logo, aquele A é igual a 1/3. E o nosso gabarito é a letra B de bola. Tá bom? Gente, como vocês podem ver, são questões bem simples. Eu que criei essas questões aqui para auxiliar alunos com muita dificuldade mesmo, tá? Nesse conteúdo de derivadas. Eu até posso pensar com vocês depois fazer um vídeo com umas questões mais avançadas, mas a ideia desse canal não, a ideia dessa aula aqui é realmente auxiliar quem tem muita dificuldade em passos simples. Na verdade, representam a maioria das pessoas que me procuram. Não tem muita dificuldade assim em entender o que é derivada, mas acabam esquecendo algumas operações aritméticas e tudo mais. Então a intenção desse vídeo é ajudar. Se está te ajudando, clique no vídeo aí, dê o seu like, faça a inscrição e considere recomendar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Sim, se quiserem fazer alguma proposta de novos vídeos, pode deixar aí no comentário que eu vou ler com muito carinho. Vamos lá. Temos aqui o coeficiente, questão 5, o coeficiente angular da reta normal ao gráfico da função f de x no ponto x igual a b é igual a menos 2 sobre 7. Determine o valor de b. Bacana. Então a gente vai lá e faz a derivada da raiz quadrada. A derivada da raiz quadrada é a raiz quadrada de x dividido por 2x. Beleza?
quando a gente substitui ali o x por b, o que nós vamos ter aqui, né? Nós vamos ter ali que a derivada no ponto B vai ser a raiz quadrada de b sobre 2b. E isso aqui é o coeficiente angular, só que da reta tangente. Tá bom? E o que a questão deu, isso aqui é o coeficiente angular da reta normal aqui, ó. O coeficiente angular da reta normal ao gráfico da função é igual a menos 2 sobre 7. Mais uma vez, vamos lembrar aqui a nossa geometria analítica, onde diz que o produto do coeficiente angular da reta tangente pelo coeficiente angular da reta normal, esse produto é sempre igual a menos 1. Significa que o coeficiente angular da reta tangente pode ser obtido, ó, aqui vai ficar menos 2 sobre 7. Isso aqui é igual a menos 1. Galerinha, menos com menos dá mais. O 7 está dividindo, passa multiplicando. E o 2 que está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente vai ser igual a 7 sobre 2. Na prática, se você conhece um coeficiente, para encontrar um outro, basta você inverter a fração e trocar o sinal. Como um coeficiente era menos 2 sobre 7, o outro vai ser mais 7 sobre 2. Então, é esse aqui que nós temos, ó. Esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente, que é exatamente o número que a gente encontra quando substitui na função derivada um termo específico. Nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de b sobre 2b, e isso aqui vai ser igual a 7 sobre 2. Bom, galerinha, elevando aqui ao quadrado, se a gente elevar aqui ao quadrado dos dois lados, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter b sobre, cancelou aqui, né? 2 ao quadrado nós teremos 4. E b ao quadrado nós teremos b ao quadrado. Percebam aqui, ó, 7 ao quadrado teremos 49. 2 ao quadrado teremos aqui 4. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Ó? Tem 4 aqui, né, pessoal? Se a gente multiplicar os dois lados por 4, cancela esse 4 e cancela esse 4. Belezeura? Agora vamos fazer aqui, ó, ficar 49b, multiplicando cruzado, fica 49. B ao quadrado, isso aqui é igual, ó, não se esqueçam que aqui ficou 1. 4 dividido por 4 ficou 1. Uma vez b, b. Podemos agora simplificar essa equação toda por b. Lembra do asterisco? Esses valores que nós estamos utilizando aqui, nenhum deles vai ser igual a zero. Então, nós sempre poderemos dividir a equação toda por ele. Então, fica 49. B ao quadrado dividido por B dá B. B dividido por B dá 1. Logo, o nosso B é 1 sobre 49. 1 sobre 49, gabarito aqui, vai ser a letra C. Se não regou uma bobeirinha, né? Vamos seguir lá. Questão de número 6. Qual é a equação da reta tangente ao gráfico de f de x no ponto de abscissa x igual a 1 sobre 9? Pessoal, equação da reta tangente. Vamos começar lembrando que a derivada da raiz quadrada de x é a raiz quadrada de x
sobre 2x. Então vamos encontrar a equação dessa reta tangente, descobrindo primeiramente o coeficiente angular dela. Então aqui, ó, nós temos o coeficiente angular da reta tangente. Basta a gente substituir na função derivada o ponto que a gente quer. Nesse caso é 1 sobre 9. Com isso, nós teremos o que aqui? Nós teremos a raiz quadrada de 1 sobre 9 dividido por 2 vezes 1 sobre 9. Raiz quadrada de 1 sobre 9 dá 1 sobre 3. 1 sobre 3. E aqui teremos o quê? 2 sobre 9. Galerinha, divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós temos que a derivada no ponto 1 sobre 9 vai ser, repete a primeira fração, divisão de frações, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Percebam que nós podemos simplificar aqui o 9 com 3, que vai ficar 3. Então, tá lá. Esse é o coeficiente angular, 3/2. Bacana. Agora, na função, quando o x vale 1 sobre 9, o y vai valer o quê? A gente tem o x. Precisamos saber quem é a imagem desse x, que vai ser o y, né? Então, a gente pega ali, ó, para a gente saber quem é o y, relativo a esse ponto aqui, a esse ponto x, só a gente ir ali na função e substituir o x por 1 sobre 9. Nós temos aqui o ponto 1 sobre 3. Pessoal, significa que essa reta, ela tem que passar, ela vai passar pelo ponto x igual a 1 sobre 9, y igual a 1 sobre 3, né? O x é 1 sobre 9, o y é 1 sobre 3, e o coeficiente angular dela e o coeficiente angular dessa reta tangente, nós encontramos aqui, né? Vai ser o 3/2. Bacana? Agora vamos lembrar, mais uma vez, geometria analítica. Vamos lembrar que toda reta ela pode ser escrita dessa forma, né? Uma reta y é igual ao coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear. Então, isso aqui é a equação reduzida de uma reta. E nós temos tudo, só está faltando a gente descobrir qual é o coeficiente linear. Porque, olha bem, y, m e x. Nós temos aqui, ó, o x, temos aqui o y e temos aqui o m. Então, no lugar do y, a gente coloca 1/3. No lugar do m, a gente coloca 3/2, que é o coeficiente angular. E no lugar do x, a gente coloca 1 sobre 9. Isso mais b. Perceba que nós podemos simplificar ali, né, o 3 e o 9. Vejam só. Então aqui, ó, o 3 e o 9 a gente simplifica, fica 3. Vai ficar 1/3. Aqui, para não ficar embolado, vamos repetir aqui, ó. 1/3 igual a 1 sobre 6. Isso aqui mais b. Podemos multiplicar essa equação toda por 6 ou podemos tirar ali o MMC? Vamos multiplicar tudo por 6. Ou fazemos a cruzadinha, né? Tudo vezes 6. 6 vezes 1, 6. Dividido por 3 fica 2. 6 vezes 1, 6. Dividido por 6 fica 1. 6 vezes b, 6b. Vem para cá subtraindo. 2 menos 1. 2 menos 1, isso aqui é igual a 6b. Passa o 6 dividindo. Então aqui fica 1 sobre 6 é igual a b. Então, beleza. Nós temos aqui agora a nossa reta. Só a gente pegar essa equação aqui, ó. Vamos trocar, né? No lugar de m,
a gente coloca 3 meios. E no lugar de B, a gente coloca 1/6. Então a reta fica assim. Y igual a 3 meios de x mais 1/6. Essa é a equação da reta tangente. Nas alternativas, nós temos aqui a equação na forma geral. Então aqui já seria a resposta já, né? Isso aqui já é a equação da reta tangente, com o seu coeficiente angular e o seu coeficiente linear explícito. Mas vamos deixar como está ali nas alternativas. Vamos multiplicar novamente aqui por 6. E aí nós teremos o quê? Teremos 6y igual a 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, fica aqui 9x. 6 vezes 1, 6. Dividido por 6 dá 1. Passa o 6y para o lado direito, vai ficar 0, igual a 9x. Mais 6y passa para cá, fica menos 6y. Mais 1. Isso aqui é igual a 0. Nosso gabarito é a letra A. 9x menos 6y mais 1 é igual a 0. Tudo bem? Vamos lá. Questão de número 7. Qual é a equação da reta normal ao gráfico da função y é igual a x elevado a meio no ponto x é igual a 1/4? Galerinha, mais uma vez, então nós temos ali y. Então vamos encontrar aqui y', mas perceba que y, né, x elevado a meio, é a mesma coisa que a raiz quadrada de x. Vamos substituir aqui o x por 1/4. Então teremos que o termo y vai ser a raiz quadrada de 1/4. Ou seja, teremos aqui 1 sobre 2. Significa que a nossa reta ela deverá passar pelo ponto 1/4, meio, 1/4 e 1 sobre 2. E agora vamos encontrar o coeficiente angular da reta tangente. Y', a derivada é a raiz quadrada de x dividido pelo dobro de x. Significa que a nossa derivada naquele ponto ali, ó, no ponto x igual a 1/4, nós ficaremos com a raiz quadrada de 1/4 dividido por 2 vezes 1/4. Raiz quadrada de 1/4 dividido pelo dobro de 1/4. Podemos simplificar aqui por 2. Ó, aqui fica 2. Olha o que apareceu, gente. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 4, 2. E aqui embaixo ficou 1 sobre 2 também. Ficou um número dividido por si. Meio dividido por meio, isso aqui é igual a 1. Agora, não podemos esquecer que esse 1, ele é o coeficiente angular da reta tangente. E a questão quer saber qual é o coeficiente angular da reta normal. Então, a reta normal é uma reta perpendicular à reta tangente, justamente naquele ponto de tangência. Fechou? Então, vamos lembrar lá da geometria analítica que o produto do coeficiente angular da reta tangente pelo coeficiente angular da reta normal, esse produto é sempre menos 1. Significa que se o coeficiente angular da reta tangente é 1, o coeficiente angular da reta normal vai ter que ser menos 1. Então aqui, ó, menos 1 é esse coeficiente que nós vamos utilizar. Bacana? Muito bem, então vamos lá. Mais uma vez, toda reta pode ser escrita dessa forma aqui. Y igual a AX mais B. Tranquilo? Agora, um Y, aqui nós temos, ó, X e Y. Então, o nosso Y vai ser meio
Nosso coeficiente angular vai ser o menos 1. Vou botar aqui, né, com o símbolo que a gente está utilizando. Esse ax mais b é muito visto no primeiro ano do ensino médio, né? Mas geralmente nos livros de cálculo eles chamam de m. Beleza. Então o x ali é 1/4. E aí fica mais b. Galerinha, eu vou multiplicar tudo isso aqui por 4. E aí teremos o quê? 4 vezes 1, 4 dividido por 2, fica 2. 4 vezes 1 dá 4, corta com 4 dá 1, aí fica menos 1, vai ficar menos 1 aqui. Isso aqui mais 4b. Aqui, ó. Aí menos 1 vezes 1, menos 1. Vem para cá somando, fica 3. Então, 3 é igual a 4b. Portanto, o nosso coeficiente linear é 3/4. Bacana. Significa que a nossa reta aqui tem equação y, coeficiente angular, esse carinha aqui vale menos 1. Então vai ficar menos o x mais o b. Quem é o b? 3/4. Então, 3/4 aqui. Multiplicando a nossa equação toda por 4, teremos aqui 4y igual a menos 4x. Aqui cancela, vai ficar 3. Passando todo mundo para o lado esquerdo, teremos aqui 4x mais 4y, mais 3 passa para cá, fica menos 3, igual a 0. 4x mais 4y menos 3 é igual a 0. O nosso gabarito é a letra B de bola. Essa é a nossa questão de número 7. Vamos fazer aqui a nossa questão de número 8. Qual é a lei que define f', função derivada de f de x igual a raiz quadrada de 4x mais 2? Pessoal, agora nós temos aqui a regra da cadeia. É a derivada da função composta. Vamos lembrar que quando o domínio... Aqui, ó, domínio não, né? Quando nós temos f de x igual a raiz quadrada de x, bacana, regrinha que nós estamos vendo. Agora, quando ao invés de x, a gente tem uma outra função sendo usada aqui, ó, algo diferente do x, aí nós teremos ali uma composição. Uma composta. Então, quando isso acontecer, quando não for x ali, como é que a gente encontra a derivada? Você aplica a derivada normalmente, a derivada da raiz quadrada vai ser a raiz quadrada de g de x sobre o dobro de g de x. Só que você tem que multiplicar pela derivada daquela que está ali dentro. A derivada da função composta. O famoso deriva de fora, deriva de dentro. A derivada da raiz quadrada é a primeira regra. Agora, a derivada do que está ali dentro depende do que está ali dentro. Vamos lembrar que isso aqui é o que nós chamamos de regra da cadeia. Regra da cadeia. Cadeia tem alguém preso, né? Quem está preso ali, ó, é a função g, deriva quem está fora e deriva quem está dentro. Regra da cadeia. Mude quem está fora e mude quem está dentro. Muito bem. Então, a derivada daquela função f ali, a derivada da nossa função f', aplica a regra da derivada da raiz quadrada normalmente. Vai ficar a raiz quadrada de 4x mais 2 dividido pelo dobro de 4x mais 2. Fez isso? Fiz. Agora, vezes a derivada de quem está lá dentro. Então, aquele 4x mais 2 ali, que é uma função do primeiro grau,
A derivada de uma função do primeiro grau é o seu coeficiente angular. Vamos lembrar que a derivada de ax mais b, é simplesmente o a. A taxa de variação de uma função do primeiro grau é o coeficiente angular, é só ele que varia, né? O b é constante e a derivada de uma constante, vamos lembrar que é sempre zero. Então, essa derivada aqui, ela dará simplesmente 4. Então, tudo isso aqui, ó, você vê aqui quem é o coeficiente angular, a derivada é 4. Bacana. Aí, gente, olha só. Aqui embaixo, vamos repetir isso aqui. Vai ficar raiz quadrada de 4x mais 2 sobre... Aqui dá para a gente colocar o 2 em evidência. Ó. Aqui nós temos 4x e 2. Isso aqui não é a mesma coisa que duas vezes 2x mais 1? 4x mais 2 não é a mesma coisa que o dobro de 2x mais 1? Por que eu fiz isso? Porque aí, esse 2 que já estava aqui vai bater com esse 2 que vai aparecer aqui. Ó. Vai ficar 2 vezes 2, vai ficar 4. E aí vai ficar 2x mais 1. E por que eu fiz esse carnaval todo ali? É porque como ficou esse 4 aqui do lado direito, nós podemos agora cancelar esse 4 aqui com esse 4 aqui. E aí nós temos que a função derivada vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 4x mais 2 dividido por 2x mais 1. E aí o gabarito aqui, 4x mais 2, 2 mais 1, o gabarito é a nossa letra C. Bacaninha? Então, regra da cadeia, bem de boa. Questão de número 9. Qual é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função? No ponto x igual a 2. Pessoal, a mesma coisa. Nós temos aqui a derivada da raiz quadrada. Só que a raiz quadrada tem ali uma composição. Você aplica a derivada da raiz quadrada, que é o quê? Dividir a raiz quadrada pelo dobro do radicando. Vai ficar ali o dobro de 3x mais 2. Como é uma composição, você vai ter que multiplicar agora isso aqui pela derivada da função que está ali dentro. Quem está ali dentro é o 3x mais 2. E não podemos esquecer que a derivada de uma função do primeiro grau é simplesmente o seu coeficiente angular. Então, isso aqui vai dar 3. Fechou? Agora é só a gente substituir. Vamos substituir ali o x por 2. Teremos, então, que a derivada naquele ponto 2 vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes 2 mais 2. Isso aqui sobre o dobro de 3 vezes 2 mais 2 vezes 3. Vezes 3. Gente, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 2 dá 8. Então, teremos aqui a raiz quadrada de 8 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 2 dá 8. E 8 vezes 2 fica 16. 16 aqui. Aí aqui, galerinha, a raiz quadrada, né? A raiz quadrada aqui de 8. Vamos lembrar que 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8. E a raiz quadrada de 4 é 2, né? Então fica 2 raiz de 2. Então a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2 sobre 16. Onde nós podemos aqui simplificar
Aqui vai ficar 8. E esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente. 3 raiz de 2 sobre 8. Como vocês podem perceber aí, não há nenhuma alternativa. Por que não há alternativa? Porque essa anta que vos fala esqueceu de colocar esse 3 aqui. Beleza? Então aqui, ó, nosso coeficiente angular no ponto x igual a 2 vai ser 3 raiz de 2 sobre 8. E aí a resposta que deveria ser a letra D, já é lá. Vamos para a nossa 10ª questão? Vamos lá. Qual é o coeficiente angular da reta normal ao gráfico da função no ponto x igual a 3? Bom, galerinha, então, mais uma vez, ó, a nossa derivada aqui. Então, a derivada daquela função vai ser a raiz quadrada de 2x mais 3 dividido pelo dobro de 2x mais 3, vezes, como é uma composição, vezes a derivada da de dentro, que é 2x mais 3. Aquilo ali é uma função do primeiro grau e a derivada de uma função do primeiro grau é o seu coeficiente linear, coeficiente angular, perdão, coeficiente angular. E aqui, galerinha, o que nós teremos aqui, né? Quando a gente substituir agora o x por 3, nós iremos encontrar o coeficiente angular da reta normal. Ficar 2 vezes 3 mais 3 sobre o dobro. O dobro de quê? De 2 vezes 3 mais 3. Isso aqui vezes 2. Que maravilha! Poderemos cancelar esse 2 com esse 2. E aí nós teremos o quê? 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9 também. E aqui, ó, raiz quadrada de 9, 3. 3 dividido por 9. E aí, simplificando aquilo ali, vai ficar 1/3. 1/3 é o coeficiente angular da reta tangente. Então, o produto do coeficiente angular da reta tangente pelo coeficiente angular da reta normal, isso aqui é igual a -1. Porque a questão quer saber qual é o coeficiente angular aqui, ó, da reta normal e não da reta tangente. Muito bem. Então teremos aqui, ó. Calma aí. Bom, da reta tangente, 1/3. E da reta normal vai ser -3. Então, o coeficiente angular da reta normal vai ser -3. Bacana? E o gabarito vai ser quen também. Sabe por quê, pessoal? Porque eu também esqueci, mais uma vez, de colocar ali a derivada na regra da cadeia, quando eu vou fazer a correção aqui, no exercício que eu criei, sem desculpa então, eu não coloquei aquele 2 ali. Aí esse 2 aqui de baixo, ele não tinha cortado, acabou multiplicando esse 3, teria ficado como 6, e aí o gabarito ia ser -1/6. Mas nessa situação, nesse cenário,
questão também estaria anulada. Resposta é -3. Galera, aí aqui, ó, dito isso, espero que vocês tenham gostado desses 10 exercícios. Se vocês querem fazer alguma recomendação de vídeo, alguma proposta, como eu disse, são exercícios bem simples, porque a minha ideia com esses 10 exercícios era auxiliar um grupo de alunos que estão com muita dificuldade mesmo, dificuldade das brabas, sabe? E aí eu achei bacana, né, dentre as 10 aulas que nós tivemos, eu colocar essa aí para vocês, mais uma alfabetização para martelar uma determinada regra, já que eles estavam pecando com muita frequência. Bom, dito isso, grande beijo no coração, vejo vocês na próxima aula. Tamo junto, tchau, tchau.